Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor da tua nobre história. É isso aí, pessoal. A gente vai estar agora falando para vocês nessa videoaula sobre os deslocamentos populacionais, ou a mudança de pessoas de um lugar para outro. Às vezes dentro do mesmo país, mas às vezes também de um país para o outro. Nós vemos que quando uma pessoa muda, tá bom, de um lugar para outro, dentro do mesmo país, de um estado para outro, por exemplo, ele está incluso, né, nessa questão de migração, ele está migrando de um estado para o outro dentro do mesmo país, tá bom? Por exemplo, sai do Piauí, daqui do Piauí, e vai morar em São Paulo. Saiu de um estado e foi para outro, então ele migrou. Quando ele está morando lá ele é um emigrante, ou seja, ele veio do Nordeste, da região Nordeste, do estado do Piauí, e foi morar, tá, na região Sudeste, mais especificamente em São Paulo. E aí o que acontece? Isso aí caracteriza esse processo de pessoas, de ida e vinda de pessoas dentro do mesmo país. Mas e quando uma pessoa vem de, por exemplo, de outro país, por exemplo, vem dos Estados Unidos morar aqui, ou, por exemplo, sai daqui e vai para os Estados Unidos? É isso que a gente vai falar agora nessas aulas. Isso aconteceu no Brasil durante muito tempo, tá bom? Desde a época da colonização e até os dias de hoje continua acontecendo. Fluxo, saída de pessoas de um lugar para outro, tá bom? Ao longo da história e até os dias atuais. Veja bem, ao longo dos anos, diversos deslocamentos populacionais ocorreram no Brasil, tá bom? E as pessoas migram de um lugar para outro por vários motivos. Em busca de emprego, melhores condições de vida, melhores escolas, melhores oportunidades de trabalho, tá bom? E de criar suas famílias, ou talvez até em busca de serviços como saúde, educação, às vezes, a procura de outros morar próximo de outros familiares, talvez buscando melhores condições de vida, mais conforto talvez. Então, os motivos são variados, são inúmeros. As pessoas podem mudar de um estado para outro, ou de um lugar para outro, por N motivos, tá bom? Veja bem, chamamos de migração, o deslocamento de pessoas de seu local de moradia, ou de sua terra natal, ou do lugar onde nasceu e viveu com sua família, para viver em outra região. Mas, atenção, dentro do mesmo país. Por exemplo, o país de origem é o Brasil. Eu nasci e cresci aqui no Piauí. Mas, e se de repente eu fosse viver em Brasília, por exemplo? Deixasse o Piauí e fosse para Brasília? Aí sim eu estaria migrando. Por quê? Porque eu estaria saindo daqui de Dom Expedito, minha terra natal, e iria viver em outra região e também em outro estado, tá bom? Veja bem, queridos, isso acontece com muita frequência no Brasil e sempre aconteceu. Por exemplo, as pessoas, durante um tempo da história, elas deixavam suas propriedades, suas casas e iam viver em grandes cidades em busca de melhores oportunidades de vida. Eu já falei para vocês em outros momentos, tá, que houve um período no Brasil em que houve uma seca tremenda aqui no Nordeste, tá bom? O Piauí, principalmente, era um dos estados que se abateu ao extremo com essa seca. Mas é claro que teve outros estados também aqui do Nordeste, tá, que também sentiu bastante. A Paraíba, por exemplo, foi um dos que mais sentiu. Bom, mas o importante é você saber que muitas pessoas saíram das suas casas, deixaram suas propriedades, seus criatórios, venderam por um preço muito baixo e foram em direção a São Paulo. Por quê? São Paulo estava se industrializando, tinha muitas oportunidades de trabalho e essas pessoas deixaram seus bens aqui, seus pertences aqui e foram se aventurar em São Paulo em busca de melhores condições de vida, tá bom? E aí o que acontece? Isso aí caracterizou um período de nossa história que foi chamado por todos de êxodo rural. Acho que você já conhece essa história, tá bom? E outra coisa, com a saída de pessoas do interior ou do campo para os grandes centros, para a cidade, houve nas cidades o que nós chamamos de inchamento populacional. Ou seja, a cidade cresceu rapidamente, o número de pessoas,
mas a estrutura ou a infraestrutura da cidade não estava preparada para receber tanta gente. Então começou a faltar moradia, faltou trabalho, faltou, digamos assim, um lugar para recepcionar tanta gente, para receber tanta gente. E aí surgiu, primeiramente, no primeiro momento, né, a verticalização. O que é a verticalização? O aumento de prédios no centro das cidades. Consequência disso, mesmo com o processo de verticalização acelerado nos grandes centros econômicos, principalmente São Paulo, ainda assim não comportou tanta gente no centro das cidades, forçando boa parte dessas pessoas a ir morar nos interiores, nos arredores da cidade, tá bom? Em cima dos morros. E aí surge outro processo também que você conhece como favelização. O que é favelização? É o aumento do número de favelas nos centros das cidades ou nos arredores das cidades, tá bom? Veja bem, queridos, tudo isso aconteceu no Brasil, consequência disso aqui, migração, tá? Digamos assim, migrações que aconteceram ao longo do tempo. É claro que hoje em dia ainda acontece, mas de forma controlada, tá bom? Veja bem, então, as pessoas que mudam para outras regiões são chamadas de migrantes. Mas se elas estão vivendo lá, tipo, elas saíram daqui e vivem lá em São Paulo, lá ela é uma emigrante, ou seja, ela emigrou do Nordeste, do Piauí mais especificamente, e foi morar em São Paulo, estava vivendo lá em São Paulo. Agora, daqui para nós, a gente diz que ela é uma migrante. Por quê? Porque ela saiu daqui e foi para lá. Tem essa divergênciazinha. Mas de um jeito ou de outro, está caracterizado como migrações, tá bom? Veja bem, queridos. Deslocamento ao longo do tempo. É importante notar que os deslocamentos podem ser temporários, tá? Que duram pouco tempo. Um exemplo, uma viagem ou uma expedição. Tem uma data marcada para um retorno, tá bom? Então assim, você vai, passa, digamos assim, um mês ou dois, até mesmo um ano, mas você já tem uma data planejada para você retornar para o local de onde você saiu, tá bom? Então assim, isso aí caracteriza as migrações temporárias, tá bom? Por exemplo, tem pessoas que vivem aqui, mas de tempos em tempos vão a São Paulo trabalhar num determinado tipo de atividade e depois que conclui aquela meta de trabalho, tá, atinge um determinado valor, elas retornam para suas famílias, passam um tempo aqui e aí se novamente não conseguiram a oportunidade de trabalho, retornam para lá. Por quê? Porque a sua fonte de sustento está lá. Tá? Eu conheço pessoas aqui do Expedito que vivem nessa saída de um lugar para outro. Fica um tempo aqui, outro tempo em São Paulo. Ou trabalha lá, mas tem a família aqui. Então assim, passa um tempo lá, trabalha, aí no final do ano junta o que conseguiu arrecadar e vem e passa um tempo aqui com a sua família, depois volta novamente e vive nessa labuta. Ou há pessoas também que vivem nesse fluxo, comprando mercadoria aqui e levando para lá. Por exemplo, eu tenho amigos também que sempre foi assim, desde que eu me entendo por gente, ele compra produtos aqui, um exemplo, doce de Buriti, tá bom? Só para você saber, esse meu amigo vende doce de Buriti, ele compra aqui e leva para lá. Quer dizer, é um exemplo de migrações temporárias. Ele vai, faz uma grande compra aqui e leva. Enquanto ele não vende todo o produto dele lá, ele não retorna. Às vezes isso pode demorar anos, tá bom? E aí ele retorna novamente para cá, passa mais um tempo aqui, um bom tempo com sua família, e aí depois faz outra compra, junta tudo e volta para lá. E ele fica assim, nesse fluxo de ida e vinda, tá bom? Quase todos os meses ele vem, mas depois retorna. Então isso aí é o que nós chamamos de migrações temporárias. Ele vive nos dois lugares, tá bom? Mas pode ser uma expedição, uma viagem tipo de negócio. Você vai, digamos assim, fazer uma expedição, uma expedição, um passeio em um lugar, tá? Mais com interesses turísticos até, ou de conhecer, ou passar uma estadia num lugar, num determinado lugar. Isso aí são as expedições, no caso, são as migrações temporárias. Você vai, mas com interesse em voltar, tá bom? Ou com data marcada para voltar. Agora, tem as expedições, tem as migrações, tá? Tem as migrações que são permanentes. O que é uma coisa permanente? É uma coisa que não é temporária, ela é definitiva, tá bom? Então assim, quando as pessoas mudam-se ou estabelecem moradia em uma nova região. Tipo, você vive aqui no Piauí, nasceu e se criou aqui no Piauí, mas de repente você e sua família vão morar em São Paulo, por exemplo.
Então aí caracteriza o tipo de migrações permanentes, ou seja, é aquela que você vai com a intenção de morar lá e não tem data marcada para voltar ou não planeja voltar jamais. Então assim, é o tipo de migrações que caracterizam as migrações permanentes. Meus queridos, eu espero que vocês tenham entendido direitinho esse conteúdo, é um conteúdo bem simples de compreender. Espero que não tenha ficado dúvida, mas se porventura tiver alguma dúvida, nos procure no grupo, a gente vai tentar sanar essas dúvidas. E só para vocês saberem, não temos atividade, tá bom? Isso aí foi só uma introdução ao conteúdo, mas o conteúdo está no capítulo 3, no módulo 3, perdão, no capítulo 5, tá bom? Então assim, amados, um abraço para vocês, se cuidem e até a próxima videoaula.